pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Gostaria de dar boas-vindas para você na jornada Advocacia Lucrativa que se inicia hoje. Nós vamos falar aí nesses 3 dias de jornada, de aulas da jornada Advocacia Lucrativa sobre o passo a passo do método de gestão da advocacia. E na verdade, antes do método, queria te parabenizar de estar aqui, porque você já deu um primeiro passo para uma advocacia lucrativa, né? O fato de você estar aqui estudando, né, buscando se aprimorar, buscando mais conhecimento para a sua advocacia, você já deu um passo aí rumo a uma advocacia lucrativa. Primeiro, queria me apresentar. Meu nome é Marina Marques Ribeiro. Para quem ainda não me conhece, né, quem não está aí comigo há mais tempo nas redes sociais, eu sou advogada formada desde 2017, né? Eu me formei com 22 anos pela Faculdade de Direito de Franca e quando eu me formei, saí da faculdade com a intenção de fazer concurso público, né? Eu queria ser promotora de justiça e a advocacia não foi uma primeira opção na minha vida, mas logo no início da faculdade eu já comecei a advogar com a intenção de me sustentar ali naquele período de estudo, porque eu quis sair, né, da casa dos meus pais, então eu precisava de ter uma renda e comecei a advogar por conta disso. Com 2 anos ali de advocacia fluindo naturalmente, eu comecei a colher bons frutos da minha advocacia. Foi então que eu decidi abandonar os estudos para concurso público. Com 2 anos de estudo, uma decisão muito dolorosa, né? Uma decisão muito difícil da minha vida, abandonar ali os estudos para concurso público e me dedicar exclusivamente à advocacia. Nesse momento, eu me lembro que minha advocacia já estava dando resultados, foi aí que ela ganhou meu coração e eu decidi seguir ali 100% com a advocacia. No final, isso foi final de 2018, no início de 2019, eu abri o meu escritório físico, Marques Ribeiro Advogados. Com relação a abrir ou não o escritório, nós vamos falar mais dentro da comunidade de gestão da advocacia, mas no meu caso era um momento em que fazia sentido ter um espaço físico. Então eu abri meu espaço físico e desde então estou aí advogando e prosperando. Mas de uma maneira geral, né, como que surgiu aí a imersão, né, em gestão da advocacia, o método de gestão da advocacia. Eu fui convidada para dar uma aula sobre gestão. Até então, né, quando eu iniciei no Instagram, eu sempre falei para clientes finais. Então, meu público no Instagram eram clientes falando, né, sobre a área de inventário, né, sobre a área de direito sucessório, que é o meu foco. Meu escritório é multidisciplinar, mas o meu foco, Maria, em específico, é o direito sucessório. Então, eu falava ali, né, o meu objetivo principal era falar para clientes finais. Então, fui convidada para falar sobre gestão. E fiquei pensando, falei, gente, mas por que isso? E no momento de montar ali aquela aula, né, aquela palestra sobre gestão, eu percebi que realmente tinha sido, que eu sou gestora, né, que eu, além de advogada, eu também sou gestora, e que a gestão, ela tinha sido o grande diferencial na minha advocacia. Eu tenho muitos colegas advogados que sempre reclamam da profissão e isso não foi uma realidade para mim. E eu sempre pensei, sempre me questionei o que eu tinha feito de diferente ali na minha advocacia para colher os frutos que eu tenho hoje. E realmente, o que me diferenciou da grande maioria ali de advogados foi com certeza a organização, né, e a gestão aplicada à minha advocacia. Depois de muitos cursos, depois de estudar muito sobre gestão, eu entendi que existia uma gestão jurídica, uma gestão aplicada aos escritórios, né, de advocacia. E de uma maneira mais específica ainda, a gestão da advocacia como um todo. Então, independente se você é associada, se você é contratada, se você é autônomo ou se você está em transição aí de carreira. Então, no momento em que eu estava desenhando essa aula, eu acabei ali estruturando a aula e na hora que eu acabei de estruturar a aula, eu pude perceber que eu tinha estruturado ali um passo a passo para você aplicar a gestão na sua advocacia. E daí surgiu um método que foi muito legal, né? Foi de uma forma bem sutil.
criou um método de gestão da advocacia. E como eu escutava os colegas sempre reclamando da profissão, né, sempre falando das suas dificuldades dentro da profissão, eu pensei, nossa, como que eu posso contribuir para que mais pessoas tivessem acesso a essa advocacia lucrativa? Foi aí que eu tive a ideia de começar a compartilhar sobre isso nas redes sociais, né? Eu comecei a compartilhar sobre gestão, conteúdo sobre gestão nas redes sociais e num determinado momento surgiu a oportunidade de lançar o primeiro infoproduto, que foi a imersão em gestão da advocacia. A imersão foi um verdadeiro sucesso. As alunas que participaram da imersão, que foi uma imersão de 2 dias, o feedback das alunas foi muito, muito legal. Tive alunas que realmente na hora, no final da primeira aula ali, já saíram da aula me mandando mensagem agradecendo que aquilo realmente tinha sido um passo a passo. Elas falaram muito além daqueles cursos que todo mundo está acostumado a comprar, que eu realmente peguei na mão de cada uma delas e fui seguindo. Mas eu percebi que só aquilo não bastava, porque quando a gente traz todo esse conteúdo em uma imersão, a gente percebe que é um conteúdo muito denso e que às vezes de uma só vez ali a pessoa vai dar um chacoalhão, né, de que ela precisa mudar em alguns aspectos, mas ela não consegue aplicar tudo isso de uma forma. E então daí veio a ideia. Então qual vai ser o próximo passo? Uma mentoria individual, infelizmente a minha agenda hoje em dia não permitiria uma mentoria individual. Então eu resolvi criar a comunidade Gestão da Advocacia. E além disso, como eu sei que não são todas as pessoas que vão ter acesso, que vão ter condições de entrar na comunidade, eu quis criar esses 3 dias aqui da jornada Advocacia Lucrativa para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Então, nessas aulas, na aula de hoje, na aula de quarta-feira e na aula de sexta-feira, eu vou dar os primeiros passos do método de gestão da advocacia. Né? Eu vou falar sobre os primeiros passos e também vou trazer exercícios práticos aí para você aplicar já logo de cara na sua advocacia. Acho que eu consegui resumir um pouquinho aí de quem é a Marina, né? Consegui resumir também um pouquinho de como surgiu o método de gestão da advocacia. Foi um método que surgiu de forma bem natural, bem tranquila e venho aí adequando, né? Conseguindo conciliar as tarefas do escritório com as aulas, né? Com a gravação de aulas, com o conteúdo para o Instagram e também tudo isso graças à gestão, né? Aplicando métodos de gestão. Bom, dentro da comunidade de gestão da advocacia, a gente traz várias ferramentas, né, propriamente ditas para você aplicar no seu dia a dia, na sua advocacia. Mas antes da gente falar de ferramentas, antes da gente falar de gestão do tempo, de gestão de pessoas, gestão tecnológica, gestão financeira e gestão de processos, a gente tem que estruturar primeiro a nossa advocacia, né? A gente tem que passar primeiro pelo passo a passo do método para depois a gente conseguir ter essa visão de onde a gente precisa de trabalhar aplicando os métodos de gestão. Mas não tem como primeiro eu falar já sobre as ferramentas de gestão sem antes a gente passar pelo passo a passo. Então hoje eu vou trabalhar aqui com vocês o primeiro passo do método de gestão da advocacia. É um passo que, dos 5 passos, é o passo mais rápido, é a aula mais rápida, mas é a aula mais reflexiva, porque não tem como a gente trabalhar o restante sem que esse primeiro passo esteja bem sedimentado. Falando sobre o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Então, de nada adianta, né, a gente já falar sobre os métodos de gestão sem a gente mudar aqui primeiro. Né? A gente não aprende a gerir na faculdade. A gente começa sem nenhum preparo, a faculdade simplesmente coloca a gente no mercado de trabalho. A gente tem conhecimento jurídico, mas a gente não tem o conhecimento de administrar um negócio. E um escritório de advocacia, a nossa advocacia como um todo, ela é um negócio. Então é muito importante que a gente entenda
que por mais que a gente não seja, talvez você aí que esteja me ouvindo tenha ou não um CNPJ ativo, tenha ou não um escritório físico ativo, você tem que se tratar como se você fosse uma empresa. Então você tem que ter essa mudança de mentalidade aí, de mesmo que você não tenha um CNPJ ativo, você trate como se você tivesse esse CNPJ ativo. Então, toda empresa, né, a partir do momento que você começa a se tratar como empresa, toda empresa de sucesso, ela tem uma boa gestão. Então, né, por que nós advogados aí teríamos algo de diferente, né? Nós temos também que ter mecanismos de gestão na nossa advocacia. E, além disso, eu também queria trazer essa reflexão, né, que a gestão, ela é uma dor de advogados que já estão há mais tempo no mercado de trabalho. Normalmente, as advogadas que queixam de problemas de gestão são advogados que já têm clientes, que já têm uma advocacia estruturada. Eu percebi isso com base nas minhas alunas, né, nas alunas que eu tive na imersão em gestão da advocacia. Então, são advogadas que já têm clientes, são advogadas que já têm um escritório rodando, mas que mesmo assim se sentem sobrecarregadas, atoladas, não conseguem dar passos maiores, né, alcançar voos maiores. E isso é muito triste, porque a gente pensa que muitas pessoas desistem não porque não têm clientes ou porque não prosperaram com relação aos números, mas sim porque faltou um ajuste ou outro ali. Então, normalmente a gente só vai dar atenção para a gestão, a gente só implementa a gestão quando ela se torna urgente. Então, se você está aqui me escutando esse vídeo e assistindo, né, a esse vídeo e você está no início da sua advocacia, parabéns, porque essa realmente é uma dor que normalmente as pessoas vão se atentar para isso, vão dar atenção para isso apenas quando elas já estão advogando há mais tempo. Então, se você está iniciando a sua advocacia e já está pensando em mecanismos de gestão, parabéns, porque você vai começar do zero, com tudo muito bem organizado. Afinal de contas, eu gosto muito de frisar que a gestão de alguém que trabalha sozinho, para alguém que já tem uma equipe estruturada, para alguém que já tem um escritório grande, a gestão propriamente dita, ela é a mesma. Então, um exemplo, um fluxo de caixa de uma pessoa que trabalha sozinha para uma empresa grande. O passo a passo, o que ela vai fazer, propriamente dito, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. O que vai mudar é o volume. Então, se eu tenho um fluxo de caixa individual, com poucos clientes, eu vou gastar menos tempo ali para fazer esse fluxo de caixa. E se eu tiver um escritório grande, eu vou gastar mais tempo com esse fluxo de caixa. Mas o passo a passo, o que eu vou fazer, realmente não vai ter diferença, né? Eu gosto muito de falar com relação aos números. Quando a gente analisa os números da quantidade de advogados, quando a gente analisa os números da quantidade de inscritos na OAB, a gente se desespera, porque o cenário atual da advocacia brasileira, ela é realmente assustadora. Mas aqui, um terceiro ponto que eu quero que você coloque na sua mente, que é uma mudança de mentalidade, é você entender que há espaço para todos crescerem, né? Então, não foque nos números e pense realmente na sua advocacia. Foque no seu modelo de negócio. Então, a gente vai falar, né, um dos passos do método de gestão da advocacia é realmente entender qual é o seu modelo de negócio. Então, quando você tiver o seu modelo de negócios bem estruturado, você entenda e foque nele, porque há espaço para todos crescerem. Então, não tenha medo. Bom, esse foi o primeiro passo do método de gestão da advocacia. Eu espero que você tenha gostado. Quero que você fique aí refletindo. Eu sei que eu estou gravando esse vídeo, não é no dia que ele vai ao ar, mas no dia que ele vai ao ar será o dia 1º de maio, que é um feriado. Então, se você está assistindo ele bem no momento do feriado, aí tire esse dia mais tranquilo para realmente refletir sobre tudo isso que eu falei. E te espero na quarta-feira com o segundo passo do método. E no segundo passo nós teremos exercícios práticos. Então, até logo, te espero na quarta-feira.